Oi, meus amores, tudo bem? Vídeo 3, os 15 dias para passar. E sabe uma coisa que acontece muito na sua redação? Não fazer o básico bem feito, o mínimo bem feito. Às vezes, tudo que você precisa é fazer o básico, e você fica se preocupando muito tempo com coisas, digamos assim, que estão além dos seus conhecimentos, né? Tem gente que fica se preocupando muito, assim, com... é a questão dos conectivos, não dos conectivos básicos. A questão da argumentação, a questão de como fazer a citação. Mas esquece algumas outras coisinhas que são importantes e que podem melhorar ou afundar a sua redação, né? Por isso que eu preparei aqui pra vocês 7 passos básicos da redação que você não pode deixar de fazer, erros que você não pode cometer, porque senão você vai entrar numa furada e não adiantou todo aquele conhecimento avançado se você não fizer o básico bem feito. Por isso, vem comigo fazer o básico bem feito, que é o mínimo que você tem que fazer pra gente caminhar lá na nossa redação nota 1000, né? Bom, primeiro básico bem feito, gente, primeiro básico bem feito que eu separei aqui, ó, pra vocês, né? O primeiro básico bem feito é, pasmem, ler o tema. Sim, gente, leia o tema. Chay, mas será que tem gente que não lê o tema? Galera, tem. Tem gente que não lê o tema por completo. Então, leia de fato toda a proposta de redação que você tem ali. Leia e analise o tema. Nós já sabemos coisas básicas sobre esse tema. É um problema, é um desafio, é uma coisa que persiste há algum tempo na sociedade brasileira. Então, isso você já sabe que faz parte da sua redação. Um problema social brasileiro. Certo? Certo. Beleza. Aí a gente continua lá e aparece aqui assim pra mim. Poxa, coloquei lá assim, ó. Ler os textos motivadores. Caramba, Chay. Mas tem gente que não lê os textos motivadores? Claro que tem. Tem tudo. Tem gente que chega e só lê a proposta. Tem gente que não lê o texto motivador. Tem gente que lê os dois, né? Quem tira 1000, eu suspeito que quem tira 1000 lê os dois. E aí o camarada vai lá e não lê o texto motivador. O que tem no seu texto motivador de tão importante assim? No seu, no meu, todas as pessoas que estiverem fazendo o Enem, o que tem no texto motivador que é tão importante assim para não deixar de ler? A interpretação do tema. Caso você tenha ficado em dúvida em relação à interpretação do tema, você precisa ler o texto motivador porque ele vai te dar a interpretação mais tangenciada. Vamos lá. Quando falou sobre cinema, né? A democratização do cinema no Brasil. Gente, teve gente que fez a sua redação falando nas produções cinematográficas do Brasil que não tinham incentivo do governo. Tudo bem que isso também é um problema, mas na redação já estava falando sobre o acesso da população mais carente, pobre, né, à margem ao cinema e não da produção cinematográfica. A mesma coisa quando falou em relação a criança e as propagandas, né? Nós estávamos falando de crianças fazendo propaganda, estava falando das propagandas que incentivam o consumo das crianças. Então, tem gente que leva para o outro lado. Por quê? Porque não leu corretamente o texto motivador, não conseguiu interpretar. Se você não sabe do que se trata, a chance de você ir mal é muito grande, né? Fazer uma redação às cegas, tá? Então, essas duas dicas, assim, ó, são primordiais. E é aquela coisa, é o básico bem feito. Porque, às vezes, você não faz o básico bem feito e aí ferra com tudo. Já o 3, que eu gosto muito, que depois vai ter um vídeo só sobre isso, gente, é o planejamento. Pensa assim, ó. Vamos pensar que você vai dividir a sua redação em 4 parágrafos. A introdução, 2 de argumentação e 1 de conclusão, certo? O básico, tá? Você tem que parar e pensar o que você vai escrever dentro de cada um deles. A minha introdução. Ok, na minha introdução eu vou colocar a minha tese, vou fazer uma alusão histórica e vou trazer já 2 agentes de culpabilidade aí pra depois eu poder discorrer no meu desenvolvimento. Beleza, mas ó, sei que tem que ter uma tese, sei que eu tenho que ter uma alusão histórica e sei que eu tenho que colocar ali 2 agentes culpados. Eu já tenho 4 pontos para trabalhar ali dentro. E no meu desenvolvimento? Opa, tópico frasal, que vai se ligar com um dos agentes de culpabilidade anterior, depois os motivos que me embasam, e aí vou terminar, vou fechar. Dividir também em 3. E assim vai, mesma coisa, cheguei lá na minha conclusão. Lembrando que a conclusão é a última parte de contato que você tem com o seu corretor. Então, manda bem lá, manda bem.
Eu vou abrir fazendo um fechamento, dizendo que de fato isso é verdade. Depois eu vou trazer quem vai realizar e o que será realizado. E aí, por fim, eu fecho me ligando com a minha alusão histórica, por exemplo. Enfim, você fazendo esse tipo de planejamento, você vai bem, porque na hora não vai baixar um santo na sua cabeça pra você escrever, tá? Então, pelo amor de Deus, cuida com isso. Planeja a sua redação, depois clica aqui no vídeo só sobre planejamento. 4. E não menos importante, rascunho. Você faz rascunho na sua redação? Você tem que fazer o rascunho na sua redação. Porque ali você escreve, você rascunha, você erra e tá tudo certo. Não tem problema, tá? Uma dica que eu dou no rascunho. Faça a sua redação na hora que você chega na prova. Chega, faz a redação, encosta ela, taca-lhe pau lá nas outras disciplinas. E por último, quando faltar, os 30 minutos ali, você passa a sua redação a limpo. Porque a chance de você lembrar de coisas para colocar na sua redação é muito maior. E até de você achar palavras, achar termos, achar conteúdo dentro da sua prova que pode se ligar lá com a sua redação, tá? Então fique esperto nisso, porque isso faz parte do rascunho e do seu planejamento, também é muito importante. Por fim, e não menos importante, quase fim, que é o 5, que é traçar os seus argumentos, que é de fato você parar para pensar quais são os argumentos que você tem para a opinião que você deu. Se você deu uma opinião, você tem argumentos para embasar nela. Se você tem uma opinião vazia, que você não tem um argumento, esquece sua opinião. Mas é a minha opinião. Não importa. Você só pode dar opinião que você tenha argumentos. Se você dá dando uma opinião que não tem argumentos, esquece ela, tá? Pense naquilo que você sabe falar. Não é aquilo que você quer falar, mas é aquilo que você sabe falar. Só dê opinião, mesmo que ela seja contra a sua opinião pessoal. Só dê opinião que você tenha argumentos, tá? Na hora de fazer a redação do Enem, não é a sua opinião que tá ali, é o que você sabe escrever. Ai, meu Deus, mas eu gosto tanto do fulano, mas eu não tenho nenhum ponto positivo nele. Então, não fala dele, certo? 6º, não menos importante também, norma culta. Toda a sua redação tem que ser escrita em norma culta. Tem gente que ainda insiste, quer colocar uma gíria, quer colocar uma aspinha lá pra colocar uma gíria. Não pode aspa na sua redação, só se você for citar alguma coisa de forma direta, né? Com as palavrinhas, se você for tirar do texto motivador, se você for tirar dos dados. Senão, não arrisca a aspinhas para o modo de falar, porque não vai dar bom. E 7º e matador, passe a limpo 30 minutos antes de entregar a sua redação. Passe no final. Leve em consideração tudo o que você pensou ao longo da sua prova. Modifique se for necessário, leia de novo, passe a limpo, por último, na certeza, só na hora mesmo que você sabe que você pode entregar, que ela está completa, que ela está boa. Meus amores, são 7 passos básicos e bem feitos que muita gente esquece na hora de fazer sua redação. Então você não vai esquecer, tenho certeza que vai dar tudo certo. Você vai seguindo aqui nós vamos trabalhar aqui com vocês esses 15 dias, então é muita coisa para reviver, muita coisa para relembrar. Se você tem dúvida, manda aqui, não esquece de mandar aqui para mim, porque a gente vai gravar mais e mais vídeos. Também me manda lá no Instagram, @professora Chayane Farias, no TikTok, Chayane Farias, arroba professora Chayane Farias no TikTok também. E redação online, que eu também sou parceira, produzo muito conteúdo, correção de redação que tem lá na plataforma deles. Eu sou só produtora de conteúdos, mas vá atrás de conhecimento, não esqueça, tá? Conta comigo e 15 dias matadores, dia 3, bora junto pro dia 4, 5, 6, 7, 8, 15. Beijo!